Olá, meus amados irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo aí. Mais um vídeo aí pro canal. Esse vídeo vai ser muito bom, muito edificante. Aconselho vocês a assistir. Tem vários cortes aí de várias coisas bíblicas que eu vou trazer. Passagem bíblica. Tem alguns cortes aí de alguns pastores falando algumas coisas que tem que ter pessoas para denunciar essas falcatruas, essas mentiras, para que as pessoas não venham ser enganadas, porque o engano está muito grande. E Mateus 24 já falava disso. Mas do mesmo jeito que tem falsos profetas, tem pessoas usadas por Deus também para desmascarar e levar a verdade para as pessoas que realmente têm sede e vontade de aprender. Então fica aí, irmão. Fica aí, olha os cortes que eu vou colocar aí, olha as citações, tem até uma parte também aí de um vídeo do filme de Paulo, é muito interessante, aí uma ilustração muito maravilhosa, vale a pena. Você que não é inscrito no canal, se inscreve. Você que já se inscreveu, já é inscrito, está no canal, deixa teu like, envia esse vídeo para alguma pessoa que você conheça, para que os olhos dela venham se abrir. E não negligencie não, irmão. Não negligencie não. Se você hoje tem a oportunidade de aprender, o engano está grande, você tem a oportunidade, não negue isso não, não feche seus olhos não. Provérbios vai dizer que aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Da mesma forma também que Oséias 6, Oséias 4, verso 6. Vê aí o que é que está escrito, irmão. Oséias. Vê aí o que é que está escrito. Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, por lhe faltar o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E aí, irmãos, você viu que fala Oséias, passagem de Oséias, forte, né? Então, se você hoje tem a possibilidade de obter o conhecimento, você tem Bíblia para ler, tem pessoas ali falando da lei de Deus para você, tem pessoas ali mostrando coisas bíblicas dentro da palavra para você, e você simplesmente nega, irmão, você não quer ver, não procura estudar por si só, deixa o Espírito Santo te falar, irmão, é certeza que você vai ser enganado, é certeza, não pense que você está isento não, a Bíblia diz que se possível fosse, enganaria até os escolhidos, entendeu? Então, é um imundício que está acontecendo hoje no mundo religioso. É um imundício que está acontecendo hoje, irmãos. Os pastores fazem, estão vendendo a fé, estão vendendo, tentando comercializar o evangelho, mas eles vão pagar diante de Deus. A gente vai ver hoje aí algumas passagens falando a respeito do assunto. E eu quero trazer aí o corte de alguns vídeos desse para vocês ver e assistir comigo, que eu não vou assistir isso sozinho não. Vocês têm que ver comigo esse tipo de coisas para que vocês abram os olhos de vocês, enxerguem a realidade. Vocês que estão dentro dessas empresas, vocês que estão dentro ainda desse círculo religioso, essas instituições. Desculpe, irmão. A Bíblia declara que todo o sistema religioso em Apocalipse, a gente vai ver essa passagem hoje aí também. Fica com a gente, tá muito bom. Curte o vídeo, deixa teu like, compartilha para alguém. Você vai ver tudo isso hoje aí. A Bíblia descreve, tem um chamado para as ovelhas. Cristo diz, ainda tem ovelhas que não são do meu aprisco. A mim conduz conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Da mesma forma que diz, sai dela, povo meu. Sai de onde? Desse círculo vicioso. Desse círculo de religiões. Então vê aí, irmãos, presta atenção, junto comigo aí, em alguns cortes de uns vídeos que eu vou trazer de alguns pastores, o que é que ele faz dentro das empresas, e as pessoas são enganadas. Assiste aí, depois eu volto com o meu comentário mais uma vez. Vamos agora à primeira pergunta. Missionário, eu gostaria de saber
a respeito pelo fato da pessoa ela não ser fiel no dízimo, isso influencia na salvação dela? Mas completamente. O dízimo, quando a pessoa entende, está lá em Malaquias, o relato mais completo. Fala outras partes da Bíblia falam sobre o dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, todo mundo devia conhecer o que Deus fala aqui, porque isso aqui pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. Que pode levar você para a perdição eterna. A palavra é forte, Deus está falando, versículo 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. E aí, irmãos, vocês prestaram atenção no que falou esse rapaz? Aí, ou seja, um ouvinte faz uma pergunta para ele, né? Feito vocês mesmos acompanharam aí o corte do vídeo aí, né? Se a pessoa não for fiel nos dízimos e nas ofertas, se a pessoa perde a salvação. Vê a resposta que o cara diz. Ou seja, o que ele prega dentro dessa religião dele, o que é que ele diz dentro dessa religião dele, dentro dessa empresa dele, essa fonte de arrecadar dinheiro. Que se você não for fiel nos dízimos e nas ofertas, você pode perder sua salvação. E o sacrifício de Cristo na cruz? Como é que fica? Então quer dizer que a salvação agora é por 10% do que tu paga? Tu estás pagando tua salvação? É isso que você está ensinando, meu amigo? É isso que você passa dentro das suas igrejas para as pessoas, para os cristãos que estão aí dentro? Eu fico me perguntando como é que a Bíblia, do jeito que ela é tão fácil ao nosso alcance, as pessoas não enxergam o quanto são mentirosos esses lobos devoradores. Isso é um roubo. A Bíblia não ensina isso. Não, mas Malaquias, feito ele citou aí. Não, mas aqui, ó, vou abrir o versículo. O primeiro versículo que ele abre, Malaquias 3,10. Roubarás o homem, o Senhor teu Deus? Meu amigo, a exortação de Cristo ali foi para vocês, pastores, não foi para as pessoas, não. Aquela exortação foi para os líderes religiosos lá. Era eles que estavam roubando, não era o povo, não. Pelo amor de Deus, faça isso não, irmão. Você vai ouvir diante de Deus, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Eu acho que vocês não creem em Deus, porque se vocês realmente acreditassem e crescem em Deus, vocês não fariam algo desse tipo, dessa natureza, não. Para milhões de pessoas, não. Milhares de pessoas, não. Vamos ver o outro aí. Assista o outro comigo aí, irmãos. Depois vai vir mais comentário, vai vir passagem bíblica. O vídeo tá muito bom. Curte o vídeo, compartilha, irmão. Com um familiar teu, para ele abrir os olhos. Entenda. Preste atenção à instrução, não seja precipitado. Duvidar, criticar e determinar. Faça isso com a minha palavra. Analise o que eu vou falar e tome a sua decisão. Eu quero liberar uma palavra profética dentro dessa palavra de 5 colheitas para quem semeia em tempos de crise. A minha palavra é essa e fique tranquilo. Não se sinta constrangido a nada, ok? Só se você crer e se você sentir tocado pelo Espírito Santo que é com você. A minha declaração é essa. 7 pessoas para doar uma oferta acima de R$10.000 para receber uma colheita incontável, igual a essa de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Eles semearam a coisa mais preciosa que tinha no tempo da seca, que era a água. E Deus mandou uma chuva. Ninguém tem como contar a quantidade de chuva. Assim seja com você. Uma segunda palavra profética para uma semeadura. Uma semeadura para quem quer, para quem pode e para quem se sentir tocado e para quem crê. 10 pessoas com uma oferta de R$10.000 para receber uma colheita incomparável. Igualzinho, está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. A viúva
num tempo de crise extrema e fome, semeou o bolo único que tinha. E durante 3 anos e meio, ela, seu filho e o profeta, de manhã, de tarde e de noite, se alimentaram. Isso aqui é uma colheita incomparável. Ela semeia um bolo e recebe mais de 3.000 bolos. Não dá para fazer essa conta. E aí, meus irmãos, vocês escutaram o rapaz? Meu Deus do céu, eu fico me perguntando, como fica, como pode a pessoa chegar a tal extremo? Quando a Bíblia fala em Mateus 24 que haveriam falsos profetas, sinceramente, eu sabia que ia ter falsos profetas, mas não nessa magnitude. Porque como é que a Bíblia ela se transforma em uma arma fácil na mão de pessoas que sabem manipular, de pessoas que estudam a arte da manipulação. E esses falsos profetas são os mesmos que manipulam a arte da manipulação. São guias cegos. Esse espírito não provém de Deus, não provém de Cristo isso. Faça 10.000 reais, e aí 1.000 reais, e aí você vai ter uma colheita igual 1 Reis, capítulo 17. Que é isso, irmão? Para de vender querer vender a bênção, a graça de Deus, irmão. Isso não existe, irmão. Eu fico me perguntando como é que, em pleno século XXI, as pessoas que têm a Bíblia na mão, as pessoas não enxergam essa realidade. Como é que a pessoa simplesmente, com a Bíblia na mão, é só a pessoa pegar e conferir e dizer assim, não, peraí, esse cara tá dizendo isso e isso, que eu vou ganhar uma bênção, uma coisa ou outra. Será que a Bíblia, ela de fato, ela apoia isso? Deixa eu ver ali. E vai lá, pega a Bíblia, né? Deixa eu ver como é que era a vida dos apóstolos. Deixa eu ver como é que era a vida de Cristo. Ele pregava isso, de dizer assim, olha, você semear... Nem os apóstolos pregaram isso. Você semeia uma colheita e você vai receber X, porque lá no livro de Isaías, não sei quem, de 1 Reis, 2 Reis, você recebeu. Irmão, faço não, irmão. Vocês estão roubando a mente e as almas das pessoas. Mas o apóstolo Paulo já dizia. O apóstolo Paulo dizia que quando ele se fosse, entraria no meio dos cristãos, lobos devoradores, que não ia ter pena das ovelhas. Isso no tempo dele e no nosso tempo piorou. Confere aí, irmão. Vê se eu estou brincando aí. Vê a passagem aí, que o apóstolo Paulo vai acabar de citar agora, falando que quando ele se for, que ele morresse, o que ia acontecer. Olha aí. Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair. Entendeu, irmãos? Entendeu, irmãos? É isso. Paulo mesmo foi o que Paulo acabou de falar. Então é isso que está acontecendo no mundo hoje, irmãos. Lobos devoradores, que não tem pena das ovelhas, arrancando a lã, arrancando tudo, louco por dinheiro. Mas a Bíblia já diz, as Escrituras já diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Paulo estava muito certo, a Bíblia ela é muito fiel nas suas palavras, irmãos. A passagem que Paulo acaba de citar se cumpriu lá e está se cumprindo no pé da linha nesses falsos profetas. Está se cumprindo, irmãos. Vê o próximo aí, irmão. Vê o próximo aí agora, o que é que ele vai falar para arrancar dinheiro das ovelhas. Brasil inteiro, ó. Prudente construtor, e do outro lado está a cidade mundial. Você vai ter em casa essa colher, essa ferramenta, amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento, não. Isso é ungido. Isso aí é para você tocar nos seus projetos, nos contratos, nos processos. Aonde você tocar vai ser abençoado. Não vai enfiar isso no cimento e largar lá, pelo amor de Deus, né? É isso.
É porque eu não trouxe a minha. Se você visse o tamanho da minha, a minha é maior do que a que eu usava quando eu era pedreiro. É desse tamanho assim, ó. Então, eu vou trazer uma daquelas para o bispo. É grande. Eu não quero que você faça contas. Pegue calculadora, caneta, é negativo. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu faço parte desta construção. E você vai investir até o dia 12 de outubro. Que dia é hoje? Hoje é 20? Então, tem 14 dias, 13 dias ou 14 dias por aí. Então você vai investir R$153. Amém, gente? Quem entendeu o que o apóstolo falou? Quem toma posse dessa vitória? Levanta a sua mão direita. Receba nela a unção para realizar projetos. Coloque sobre o seu coração. Entregue a sua vida, o seu... Então toca agora, Senhor. Irmãos, vocês viram aí? Viu? Acho engraçado na hora que ele diz assim, ó, não vai enfiar isso no cimento, não. Vai enfiar isso no cimento, não. Indulgência, irmão. Aí tá vendendo indulgência, a mesma coisa que a Igreja Católica fazia. E faz, né, ainda. É por isso que começou a reforma. Lutero. Vendendo indulgência, irmão. Vendendo a salvação. Mas a salvação de Deus não se vende, não. Fico me perguntando como é que as pessoas... a nação brasileira não vai ter desculpa para ela, não. Como é que elas caem no engano desse aí ainda? Com tanta Bíblia para ler. Sinceramente, não precisa nem de ler a Bíblia. Só uma ênfase aqui. A pessoa não precisa nem de ler e ser estudante da Bíblia. De estudar. Se a pessoa assistir, vamos botar essa série de The Chosen. Se a pessoa assistir essa série de The Chosen, a pessoa vai ver como é mais ou menos ali. Ó, tem coisa ali que não é bíblica, óbvio. Mas muitas coisas ali realmente, de fato, tá na Bíblia. Se a pessoa só assistir essa série e a pessoa vê como é que era a vida dos apóstolos, como eles eram perseguidos, as pessoas vê como era a vida de Cristo ali, e a pessoa comparar, é só comparar, irmãos. A vida desses caras hoje, você vai ver que isso é um engano. Me mostra um apóstolo de Cristo rico, feito esses caras com mansão, jatinho, carro particular. Só isso era para ser o suficiente para as pessoas não cruzar nem a porta da igreja de um cara desse. Essas igrejas são dele, as empresas são dele, irmão. Isso tem nada a ver com Cristo, não. Isso não está vinculado com Cristo, não, irmão. Abra os olhos, meus queridos. Estudem a Bíblia um pouco. O mal dos cristãos hoje é aquele que é comodismo. Ele pega a salvação dele e coloca na mão de outra pessoa. E sabe o que foi que Jesus disse? Que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Os cristãos naquela época eram perseguidos, martirizados, pisados, torturados, irmãos. Hoje os cristãos estão abraçados com o mundo, o mundanismo, as igrejas apostatadas, caídas, a Babilônia, estão abraçados com o mundo, irmão. Por isso que não tem perseguição, irmão. Às vezes as pessoas dizem, não, estou sendo perseguido. Tá não, irmão. Perseguido tá algumas pessoas na Coreia do Norte aí, morrendo por causa de uma Bíblia, irmão. Enquanto aqui a gente tem várias. A nação brasileira está sendo perseguida coisa nenhuma, não, irmão. São negligentes. Os apóstolos eram perseguidos. Vou trazer aí agora um corte do filme com o apóstolo Paulo que fizeram. Dá uma ilustração muito boa. Assiste aí, irmão. Vê aí esses dois cortes que eu vou colocar aí, mais ou menos, como é que era a vida de um verdadeiro cristão que seguia Cristo, e compara com os cristãos de hoje, vê se tem alguma coisa a ver. Eu não tenho poderes. As histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. Onde vocês mataram meu marido? Eu reconheço a sua postura, como a de um homem que foi açoitado várias vezes. Mais 20 chibatadas para o velho. Dizem que a coluna se dobra e não cicatriza direito. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido.
e ser achado. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Me disseram que você é médico. Eu sou. Compreende que se arrisca a morrer, porém você, um grego cristão? O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Por esse crime, a punição é a morte por decapitação. Decreta o imperador Nero. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Onde está machucada? O sangue não é meu, é do meu filhinho. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Como é que vai a sua filha, meu amigo? A saúde dela não melhora. Piora a cada dia. Quer dizer que não vamos fazer nada para nos defender? Enquanto somos expulsos da cidade só para sermos caçados e mortos? Cássio! Amor é o único caminho. Ela vai ficar boa. E se não ficar? E o que você faria, Cássio? Diga-me. O que faria? Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Vamos matá-los na calada da noite, atear fogo e queimar todos nas casas deles enquanto dormem. Você fala como se nunca tivesse ouvido as palavras de Cristo. Você nunca caminhou com Cristo. Eles querem retaliar. Querem vingança. Para quê, Cássio? Justiça! Não torneis mal por mal. Por que o grego faz questão de visitá-lo naquele poço nojento? Imagina, assim que era os cristãos naquela época. Perseguido, irmão. Naquela época ali era Nero que estava no poder. Nero caçava os cristãos, jogava no Coliseu. Dentro no Coliseu para os leões, destroçar os cristãos. Ali os cristãos tinham fé nessa época de Paulo. Onde é que você via, irmão, um apóstolo daquele vendendo indulgência, vendendo colher ungida, sal ungido, pedindo oferta, dinheiro para ninguém para levar o evangelho? Tome vergonha na cara de vocês. Vocês vão se prestar conta diante de Deus com o que vocês estão fazendo. E vocês cristãos que estão financiando essa coja para que o engano chegue mais longe, dando dinheiro de vocês dentro dessas instituições. Faço não, irmãos. Vê a vida de Paulo. Imagina, irmãos. Quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Se essa igrejinha dos Estados Unidos hoje, os cristãos aqui, não é perseguido do jeito que é para ser, é porque está em conformidade com o mundo, irmãos. Porque quem denuncia o pecado verdadeiramente sofre perseguição de verdade. E logo, logo a marca da besta vai ser implementada, irmãos. E os cristãos vão ter que ter um lado para escolher. A pergunta é, de que lado você vai estar? Abre o olho de vocês, irmãos. Jesus Cristo falou em Mateus 24 que o engano seria grande. Vamos ver outro corte desse filme do apóstolo Paulo. Vamos ver outro corte bem interessante aí. O que sabe sobre Paulo de Tarso? Há muitos rumores circulando. Ninguém quer deixar esta vida sem um legado, sem se gabar de seus próprios feitos gloriosos para que o mundo se lembre dele para sempre. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo habite em mim. O que mais ele diria que já não tenha dito no julgamento? Presumo que tenha ganhado riquezas, terras, influência entre sua gente. Nunca aceitei uma moeda pelo trabalho por Cristo. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Falei com... Torturado, martirizado, serrado, cortado ao meio. Jogado em caldeirão de óleo fervente. Irmãos, vamos acordar, vamos abrir os olhos, irmãos. Foi o que Cristo disse. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Assiste aí. Fica com a passagem bíblica. Mateus, capítulo 15, versículo 14. Deixai-os, são guias cegos. Ora,
Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E vocês estão sendo guiados por esses guias cegos. Como é que vocês ainda caem nessas falcatruas? Mateus 24, Cristo já dizia. Falsos profetas, falsos cristos, irmãos. Você acha que você está isento porque você bota uma Bíblia embaixo do braço e vai para dentro de um círculo religioso, seja lá ela qual for? Quem foi que constituiu esses pastores? Que se dizem pastores. Estão usurpando esse título, porque esse título só pertence a Cristo, irmãos. E Mateus 24 falava. Fica aí com a passagem aí. Mateus, capítulo 24, versículo 11 e versículo 12. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Só para vocês terem uma ideia, só em Mateus 24, ele alerta de falsos profetas em 3 versículos. Só em Mateus 24. Como é que vocês ainda não param para raciocinar? Fica com a próxima passagem. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígio, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E aí Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Fica aí com a passagem, irmão. Fica aí com a passagem. Se vocês estudassem mais a Bíblia, se nós estudarmos a Bíblia, a gente não vai ser enganado, vocês não seriam enganados por esses lobos devoradores. Fica aí com a passagem. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, lhes respondeu, errai, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Mateus 24, em Mateus 23, vê como é que Jesus Cristo trata os líderes religiosos. Se ele descesse hoje, se ele viesse do jeito que ele veio, se ele olhasse para essa nojeira, essa imundice que está hoje, as mesmas palavras que ele citou na passagem de Mateus 23, ele citaria para esses líderes religiosos hoje. Fica aí com a passagem, vê aí. O que é que ele vai dizer? Mateus capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Entendeu? E é isso, irmão. Hipócritas. Esses guias cegos, eles parecem perfeitos por fora, aos olhos do povo. O povo fica ali, glória, aleluia, idolatrando eles. Mas por dentro estão cheios de ossos podres, maldade. É isso que Jesus diz, irmão. E diria para esses líderes religiosos, esses cantores gospel. É isso que ele diria. Mas Deus tem um povo verdadeiro dentro dessas igrejas, dentro dessas empresas. E ele está convidando você, irmão, a sair dentro dessas empresas. Se você faz parte de uma dessa igreja que foi passada nesses cortes, irmão, saia fora. Você está dentro de um círculo vicioso, o Espírito de Cristo não está aí dentro. Ele tem um convite em Apocalipse. Fica aí com a passagem. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sai dela, povo meu. Sai dela para não seres participante dos seus pecados e não ocorra nas suas pragas. É um convite para você que está dentro desse sistema religioso. Todas as igrejas apostatadas, todas as igrejas caídas, essa passagem de Apocalipse 18
é um convite para você sair do sistema religioso de Babilônia. Todos eles, irmãos. Sair desse sistema que bebeu do vinho da prostituição da Igreja Católica. E todos esses pastores, esses teólogos, essas pessoas que estão pregando a mesma doutrina, o mesmo vinho, eles estão só enganando vocês. A máscara caiu. Não enxerga quem não quer. A verdade está aí, irmãos. A Escritura está aí para admitir. Mas se vocês não abrirem os olhos de vocês, vocês vão continuar ajudando a propagar o engano e a mentira. E vocês vão prestar conta diante de Deus, irmãos. Não pense que a salvação só está dentro do templo, não, irmãos. Fica com a passagem de Atos aí. O Deus que fez os céus e a terra não habita em templo feito por mãos humanas. Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Entendeu, meu amado? Deus não habita nesses templos, nesses enganos, nessas mentiras. Deus habita em pessoas, irmãos. Abre o olho, irmãos. Deus habita em mim, em você. Teu corpo é santuário do Espírito Santo, não é uma casa de pedra. Aí tem gente que vem dizer assim, não, mas Paulo disse que a gente não deixasse de congregar. Mas o congregar de Paulo ali, irmão, não era dentro de um templo fixo ali, não, irmãos. Era em todo tipo de lugar. Na praia, na casa dos amigos, em todo canto congregar. E outra, ali acontecia a verdadeira sã doutrina dos apóstolos. Não era falcatrua, a mentira que tem hoje, não. Ali valia a pena você se reunir com os irmãos. Hoje, sai da igreja para ver se os irmãos falam mais com as pessoas. Tem certos irmãos que você vira inimigo deles se você sair dentro do círculo religioso. De tão cego que ele está. Por conta dos pastores, dos mestres dele. Tem que seguir aquela doutrina fixa ali. Que nada a ver tem com a Bíblia nem com Cristo. Templo somos nós. Paulo vai deixar isso bem claro. Fica com a passagem aí, irmãos. Quem é o verdadeiro templo de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Sinceramente, irmãos, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com os vídeos aqui, tenha tirado alguma lição do que foi mostrado nesse conteúdo. Curte, compartilha. Eu vou deixar mais um corte do vídeo do filme de Paulo, muito importante esse corte final. E espero que vocês, líderes religiosos, escutem algumas palavras que vai sair aí também. A salvação foi dada de graça, dá de graça. Não cobra, não tira das ovelhas, tudo isso é engano, é mentira. Assiste aí, irmãos. Sim. Só espero que tenha mostrado a você alguma verdade. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. Vou orar para que esse momento chegue a você. Se vivermos
viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Como disse no comecinho do vídeo, espero que eu tenha te ensinado alguma coisa a você. Você tenha aprendido alguma coisa daqui. O ser humano, ele vive por esse punhado de água feito, falou Paulo nesse filme aí, né? A ilustração, vive por esse punhado de água. Desde o dia que nasce até o dia que morre. Mas Deus quer dar um oceano pra gente, irmãos. Você, pastor, que está fazendo isso, pare enquanto é tempo, peça perdão a Deus, volte-se ao arrependimento. Deus quer salvar você. Talvez você não tenha ido tão longe assim. Peça perdão. Você cristão que está dando seu dízimo, suas ofertas dentro de uma instituição religiosa, não faça isso não. Cuide dos verdadeiros templos de Deus, que são as pessoas na rua, os mendigos, órfãos, viúvos, doentes, os necessitados. Parem de estar dando seu dinheiro para esses falsos profetas. Tá andando de jatinho. Faz isso não, irmão. Faz isso não. E mais uma vez, fica com a passagem de Osé aí. Meu povo é destruído por lhe faltar o conhecimento. Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Entendeu, irmãos? Mas, o que é citado na passagem? Porque tu rejeitasse a lei de Deus, também eu te rejeitarei. Então não rejeite não, meus amados. Os mandamentos de Deus não. A lei de Deus não. A lei de Deus é santa e boa, justa e perfeita. Então, que esse vídeo, esse conteúdo sirva de reflexão para você. Que Deus toque no seu coração. Se você chegou até aqui, louvado seja Deus, significa que você tem vontade de aprender a palavra verdadeira, sã, do jeito que ela é. Que Deus te abençoe, que tenha misericórdia de nós, porque o engano está grande. Estuda, irmãos. Eu só digo a vocês, estuda enquanto a gente tem Bíblia. Porque logo, logo, a Bíblia vai ser tirada de nossas mãos. E aí, irmãos, todo mundo vai estar à deriva. Se hoje as pessoas são enganadas por nada, por tão pouco, imagine depois que as Bíblias forem tiradas. Então, se há um momento para se arrepender e pedir perdão pelos pecados, se há um momento para se voltar para Cristo, esse momento é hoje. Que Deus te abençoe. Fica com Cristo. Até o próximo vídeo. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos.